Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Quero falar que é uma parada que eu falo aqui há trocentos anos. Queria falar sobre Bruno Henrique, porra. Não. The King of the Kings. Ele vai ultrapassar em questão de idolatria um certo Lil Gabi. Como um certo alguém. Para alguns já ultrapassou. Para alguns já ultrapassou. Só que Ele tem personalidade Mas pode também, acontecer, né? cara. Mas pode acontecer. Eu acho impossível, não. Já passou em título, Imagina né? se esse time aí ganha de novo, liberta essas paradas. Com ele fazendo gol? Aí tá. Mas é porque a personalidade... Por exemplo, o Bruno Henrique é um monstro. Eu acho ele bizarro jogando. Mas ele, o Givaz não tem nem raiva do Bruno Henrique, Que entendeu? isso? A torcida do Botafogo odeia. Tem ódio? A torcida do Botafogo A do Voz também não tem putaria de gol. Mas assim, mas ele já zoou alguma coisa. Chororô. Desculpa, Botafogo é esse. A torcida do Botafogo Pra odeia. mim, Eu acho que odeia o Bruno Quer jogar Henrique. Fluminense, assina agora. Acho que o Vem Flamengo- jogar acho que Fluminense, odeia o Bruno entendeu? Henrique no mesmo nível que odiava o Gabriel, eu acho. A torcida do Odeia Botafogo. mais, pô. Talvez até mais. Acho que é mais, pô. Os outros, porque Mas o Bruno Henrique, ele é carismático. É. Com essa coisa Sim. engraçada dele, as coisas que ele fala. Ele não é tão midiático como o Gabriel, mas ele é carismático. não é nada mijar igual o Gabriel. Nada midiático. Então, assim, ele já fez muita coisa, mas vamos concordar. Se ele dá nesse time agora, né? porque Porque vai se- voltar o Pedro, né? Então ele vai sair do centro, ele vai pro lado, né? É porque quando se fala Mas ele joga em... bem, né? Não. Quando se fala em idolatria do Flamengo, eu bato nisso aqui direto. Porque eu acho assim, primeiro, eu não acho o Bruno Henrique... Já falei isso aqui várias vezes, e a galera me bate por causa disso. Eu acho o Bruno Henrique craque. Eu acho, tá? Craque de bola. Porque eu acho assim, Bruno Henrique, ele tem características que poucos jogadores que são pontas, hoje ele tá atuando como centroavante, né? Tem. Ele é um jogador que cabeceia bem. Isso é muito raro um ponta Ele é muito decisivo. cabecear bem. Ele é um jogador que, assim, ele não é ambidestro, mas assim... Finaliza com as beleza. duas pernas. Ele finaliza com as duas pernas. Arranque. É um jogador que tem drible. Presença de Não área. é só velocidade, porque tem ponta que é só velocidade. Decisivo. Quando ele fez uns dribles muito parados ali na decisivo. linha de fundo. Ele é Rede raríssimo. clássicos. Ele é raríssimo. Ele é raríssimo. E eu acho só que assim... Eu sempre concordei com a renovação dele. Quando se entra em uma discussão de maiores ídolos da história do Flamengo, muitas vezes o nome dele falta sim, pô. E eu acho que o nome dele não pessoas pode não mais lembram, faltar. às vezes, tem Não esse- pode faltar. O Bruno Henrique não é por conta do... Ele tem esse carisma e tal, mas ele tem um jeito um pouco mais low profile, né? Você tem ali o Arrasca, que é o craque, né? Tecnicamente é um... né? E não, tecnicamente, elegante. refinado, tudo mais. tal. Aí tem o Gabriel, que não precisa falar. Aí o Gabriel, polêmico, ele não sei o quê. monopolizava muito a imagem daquela... Dá uma lida no último Superjet aí. Deixa eu ver. Mas eu exalto o. Vou ler aqui, o Diego Cordeiro. Cantarelli, admiro muito o seu trabalho, precisa ser profissional. Então já era pra acabar aí o superchat. Mas, porém, Precisa ser profissional. a maneira que exalta o Bruno Henrique caiu no meu conceito, pois o cara já desrespeitou muito o Botafogo. Mano, desculpa, eu acho assim. Eu sou profissional. Ele quer que você... Não. Ele quer que você vista... Eu não narraria. Se fosse você na hora do gol Provocação dele, é larga o microfone. desrespeito? Veste aqui, aí fala... Veste a camisa É, eu não e sei. critica o Bruno Mas Henrique. provocar é desrespeitar? Não, e faz parte do futebol total, pô. Total. Pertence ao E futebol. esse jogo que ele criticou? É, E o então, jogo só que pra- ele só- cornetou, ele perdeu. Sim, não, e só pra completar. ele perdeu ainda. O Bruno Henrique, pra mim, ele não pode mais ficar fora de uma discussão de maiores ídolos da história. Bruno do Henrique Flamengo. marcou 20 gols em clássicos pelo Flamengo. 8 contra o Vasco, ele não é- 7 contra o Botafogo e 5 contra o Fluminense. Ele não é abaixo do... Vasco. Não tem tanta raiva. Pra mim, a prateleira dele é a Nosso mesma de Guerreiro Gabriel marcou. Barbosa e Arrascaeta. Ele não é um jogador abaixo dessa prateleira. É um jogador que tá nessa prateleira. Você pode discutir. Ah, mas o Gabigol com os gols que fez nas finais da Libertadores... Então. Ok. Mas Você assim- tem argumentos. Mas o Bruno Henrique, ele está na prateleira desses outros dois. Pra mim, Se o- amanhã forem fazer estátua na Gabi fazer dessa dele, geração, tem que fazer dele. a dele vai ter que estar lá, pô. Pra Com mim, certeza. sempre esteve, né? Eu sempre discuti aqui. Eu sempre achei que... eu adoro. Assim, de repente, se voltasse hoje, eu falo assim, volta. O Everton Ribeiro é o que tava um pouquinho abaixo. Não pelo talento dele, mas em números e tudo mais, ele ficou um pouquinho abaixo desses três. Essa trinca, não tem como você botar alguém na frente do outro. Decidiram muito. Agora, o Mas Gabriel você não acha que saiu. normalmente o BH fica atrás dos outros dois? Eu acho que num senso geral... fica por causa disso. Sempre era muito Gabriel, Gabriel. Mais por uma Gabriel. questão da personalidade do que uma questão de jogo, eu acho. Sim. Acho que mas sim, não, totalmente mas acho que a por conta da torcida personalidade. gosta muito do Bruno Henrique, assim, o raiz da torcida, né?
Não, gostar é Galera uma do coisa. Twitter. Eu acho que ele não tem tanta reverberação na internet. Na torcida. Tipo assim, você vê o povão, meu irmão, é apaixonado pelo Bruno Henrique, porque se identifica, pô. Então, mas tem que colocar assim, mano, assim, o Bruno Henrique, igual aquela coroa que botaram nele ali, tá ligado? Foda. Pô, imagem histórica. E você viu tá que ele ligado? falou, pô, se eu pudesse, eu dividiria cada um dessa coroa aqui com cada um dos jogadores. E tem que- Vou falar com a diretoria pra fazer isso. Aí Ele tem que falou. parar. Eu Ele é falei, muito puro, cara. eu Ele é falei foda, ele antes. é muito puro. No auge de 2019, o Bruno Henrique teria que ter uma sequência na seleção brasileira. Sim, o Tite pecou com O isso. Tite pecou com E isso. quando levou, botou ele fora de posição 5 minutos. Jogando num campo de futebol americano. Falou no meu ouvido aqui que isso é loucura de vocês uma ideia dessa. Falou no meu ouvido É aqui agora. loucura. Hoje joga. Falou isso, Hoje é uma joga loucura. o melhor jogador do Barcelona, o melhor jogador do Real Madrid. Não, joga o Igor Jesus, pô. Não. Igor Jesus é o titular, o Gerson é o titular. Tudo bem, mas você tá falando, hoje em dia joga. Você Joga o vai falar Gerson dos que titular. jogam de titular É. fora do Brasil? Não, os que Não, jogam. mas não tipo, quer dizer que ele o tinha Luiz que Henrique jogar e joga, barrar pô. alguém de fora do Tudo bem, Brasil. o Luiz Henrique hoje é reserva, pra caralho. Não, mas ele entra todo jogo nessa E outra seleção. coisa, Beleza. quando o Igor Bruno Jesus Henrique- Dito isso, a gente tá muito bem. Rafinha, Rodrigo, Mas- Vinícius não, Júnior. ele ele falou Não, de mano, eu não tô 19. dizendo isso. Você tá dizendo. Em Faz 19 uma não seleção tinha. só de Savinho. fora. Tudo bem. Faz uma seleção só com os jogadores de fora. Já perdendo. Faz aí. Mas tô Vai falando ser assim, melhor do que se fizer uma só do mas Brasil. o que ele Não, falou não é é só do 19. Brasil. Monta a sua seleção pra ver quem ganha, vai. E em 19 não tinha Rafinha voando. Não tinha. Então, assim, tinha vaga ali pra Chegou a brigar. polícia, continua o Flamengo aí. Tinha vaga pra brigar. O Everton Ribeiro foi pra Copa, pô. O Pedro foi pra Copa, cara. bem. Aí eu falo hoje. Tem que jogar mais. Hoje o 9 da seleção joga no Brasil. Mas são jogadores O capitão, diferentes. pra mim, o que deveria ser o capitão da seleção, joga no Brasil. O atual capitão da seleção joga no Brasil. Então, assim, você tem trocentos jogadores que jogam no Brasil na seleção. É isso que eu tô falando. Você falou de Bruno Henrique, que foi o rei do jogo, ganhou a coroa, mas mais uma vez a atuação soberba do Gerson, que tá se tornando normalidade. E a entrevista do Gerson no final do jogo é covardia, né? Você que, Cara, o Gerson virou Você um- que cobra essas posturas de jogador. Eu não vi o que ele falou. Pô, ele chegou lá. Pressão, né? Sobre Perguntaram sobre o Do título. Ele caralho. falou, a segunda pergunta foi sobre pressão. Ele falou, cara, tem pressão não, cara. Jogar no Flamengo não é pressão pra mim. Eu entro em campo pra fazer meu trabalho, desfrutar. Pressão é quando eu era moleque. E até o seu Marcão contou essa história num podcast recente agora. Quando eu era moleque, meu pai falou pra mim assim, ó, esse jogo aí. No podcast do Coluna, se eu não me engano, né? Acho que sim. Esse jogo aí do Fluminense, ele era do Fluminense. Esse jogo aí, ô Gerson, tá valendo uma casa pra tua família. Então tem que jogar. E ele jogou, arrebentou. O pai dele contou que com 15 minutos de primeiro tempo, e o cara já falou pra ele, o gringo, a casa é tua, só escolher a casa. Já estava acabando com o jogo. Ele falou, pressão era meu pai, que não tinha nem dinheiro e eu sabia que eu era a chance da família. Ele trouxe a Pressão fala- é o pai de família, que não acorda tem nem três- salário pra criar família e Não, que tem já que começa o levantar. mês devendo. Já Ele começa o mês Ele devendo, falou tendo que uma correr parada atrás. como é que é? O cara que acorda 3 horas da manhã já começa o mês devendo e vai ter que... Meu irmão, se ele não sair, ele não vai ter comida em casa. Isso Ele é- se transformou, assim, o Gerson. Acho que Transformou, também acho. Primeiro ele... Aquele cara que chamou ele de ô Gerson, tá cheio de marra, hein? Tá achando que é De Bruyne? Ali mudou o Gerson. 2023? foi mas eu acho descendo que assim, do aeroporto. ele Tá, teve, final de ele- 2023. ele teve uma transformação que o Gabriel Barbosa precisaria ter tido quando a responsabilidade foi colocada nas mãos dele. Que o Dudu teve. Ele amadureceu. Lembra do Dudu? O No Gerson Palmeiras, amadureceu era- e o garoto Gerson, pra brasileiro, mim, ele eu amadureceu. repito isso aqui, o Gerson, pra mim, olhando a seleção brasileira, questão de Titular. personalidade, ele tem que ser o capitão da seleção pelas posturas que ele tem, acho também. pela fala que ele tem, pela liderança que ele exerce. Pelo menos Além da uma questão disputa técnica. ali, né, Pelo menos tá no... Porque é um cara, pô, você vê o Gerson falando, é o maior sonho que eu tenho hoje, assim, é trazer o Gerson aqui. Eu vou até falar, enfim, é o maior sonho que eu tenho, porque o Olhando para Gerson aquela câmera. tá um cara Alô, muito Rodrigo Pai, consciente Rafa Gaúcho, junta do nós. que é... Cara, se você é capitão do Flamengo com a 8 do Adílio, isso não é pra qualquer um, E irmão. ele tá jogando muita bola. E você tem que ter essa noção. Os jogadores, eles têm que ter essa noção hoje do que é você tá em alguns lugares vestindo alguns mantos que tem história, tá Outra ligado? coisa que eu acho que mudou o Gerson também foi aquela questão do início do ano passado, que ele teve um problema do nada, um problema renal, que podia ser sério. Virada ali, né? E ele foi, porra, podia Podia até parar de operar, jogar. né? Ali também ele volta e ali, mano. Foi antes da Copa América, né? Aí depois foi ele primeiro- volta na Copa América. Primeiro semestre. Eu não tenho dúvida que o Gerson e essa liderança dele, ela influencia no rendimento do Wesley. Claro! Quando o caramba, Lohan mano, estava o Wesley, bem. caralho, No Lohan. aí. Nos moleques que chegam. Até mesmo os jogadores mais experientes, que agora, por exemplo, o Alan, ele não... Pô, tá devendo muito no Flamengo, mas no jogo contra o Sampaio Corrêa já atuou com uma outra atitude. Eu não tenho
dúvida que o Gerson influencia nesses jogadores que também... Matheus Gonçalves. E já dá pra cravar que o Wesley não passa do meio do ano. Vai ser vendido pra Europa. Viu o que o Felipe falou? Ele vai ser vendido. Falou? Escolhe O Felipe falou, pô, esse moleque aí, o Dorival tava aí, né? Já perdi já, mano. Ele falou, e esse moleque vai escolher onde jogar. Não sei, Ele vai pra adianta Europa meio do ano, com certeza. Agora, tem que dar um mérito também ao Tite, que quem começou a mudar o Wesley foi o Tite. Sim, Ele que acreditou que o Flamengo não precisava contratar um outro lateral. O Felipe meteu de titular e não tirou. Mas naquela época da Copa América... Bancou pelo menos no grupo, ele botou... Porque todo mundo tava desesperado. Imagina... Pô, vai ter que passar 9 jogos com o Wesley é uma peneira, não sei o quê. Bom, o Tite deve ter feito um trabalho... Cara, o Wesley era chincalhado na torcida. Muita coisa. E naqueles jogos da Copa América, ele já deu um... Opa, é outro Wesley. Não, e é marcando. uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, essa questão de taxação de jogador, principalmente de jogador jovem. E aqui é muito rápido, Tipo assim, cara. aqui é... No Fluminense é meio diferente, porque o Fluminense os jogadores parecem que sobem mais prontos. Eu sempre Mas o fim tá aqui pra falar. A corneta come soro também. né? É. Canta. O Martinelli é mais cobrado que o Pô, o Martinelli. Eu me amarro no Martinelli. Fala com o Tricolor, pô, leva de graça Martinelli pra tem cá. vaga em todos os elencos do Brasil. Sim. É muito bom. Tem vaga. E titular mais da metade dos times da Série A. Vou te falar, eu fazer negócio com o Alan e queria o Martinelli no elenco do Aí é Flamengo. putaria também, né? Que negociação ruim do caralho também, calma aí. Parece que vocês queriam, hein? A torcida é... Parece que o Fluminense torcida queria o Alan. Porque o Alan foi bem no Fluminense. Saiu mal. Só que saiu mal, Foi né? bem nota 6 e a torcida emocionou. Ele forçou pra A torcida tem isso com o Caio Henrique e com ele, né? Porque ficou aquela coisa de... Mas o Caio Henrique, ele motiva isso. Ele fica postando foto do cachorro dele no Fluminense, vendo o jogo do Fluminense de madrugada. Ele fica... Motivando, Torcedor né? buscarente, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!